Boa tarde a todos, boa tarde, seguidores da trilha Transcarioca, muito boa tarde, Thiago, nosso convidado de hoje, vi que já está por aqui. Nós estamos começando mais uma live da trilha Transcarioca. Esse perfil é um perfil administrado pelo Movimento Trilha Transcarioca, que é um movimento da sociedade civil, um movimento que reúne voluntários adotados da Tijuca, um parque estadual da Pedra Branca. São 4 parques naturais municipais. Nós temos ali a Grumari, nós temos a Catacumba, Parque da Cidade, Paisagem Carioca, e temos um monumento natural também de gestão municipal, monumento natural do Morro do Pão de Açúcar, dos morros do Pão de Açúcar e da Urca. É isso mesmo, o Pão de Açúcar, o ícone, uma imagem ícone do Rio de Janeiro e do Brasil. É uma unidade de conservação da natureza, é um monumento natural administrado pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, nosso querido Marcelo Andrade, que é também o coordenador-geral do Mosaico Carioca, é o gestor do MONA, como a gente chama, né? Monumento Natural MONA, do Pão de Açúcar, e que também é onde se encerra, ou onde se inicia, depende para que lado você começa, a trilha Transcarioca. E nós já vamos hoje aí com mais de 100 voluntários, já tivemos eventos, mutirões de voluntariado que mobilizaram mais de 800 pessoas engajadas na trilha Transcarioca e que, por se engajar na trilha, acabam se engajando também na defesa da natureza, na proteção, na gestão das unidades de conservação da cidade do Rio de Janeiro. E o nosso convidado de hoje, o Thiago, a nossa conversa de hoje vai ser justamente por aí. O Thiago está na academia, está na Universidade Federal, está fazendo o seu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e escolheu como tema de tese justamente entender de que maneira que esse movimento de voluntários contribui para as mudanças, para as modificações e para as percepções na paisagem carioca, na paisagem do Rio. Você manda um convite aí, Thiago. Eu sei que você está nos assistindo aqui. Enquanto isso, vamos falando um pouquinho de como é que funciona esse movimento. Então, a trilha Transcarioca, ela surgiu com esse nome e com essa ideia há muitos anos atrás, um pouco da cabeça, da criatividade do diplomata Pedro da Cunha Menezes, que é também um montanhista, um reconhecido montanhista, um ambientalista, já esteve na gestão de vários órgãos, já esteve na diretoria do ICMBio, já esteve como coordenador-geral de uso público do ICMBio, já esteve na gestão do Parque Nacional. Um visionário que imaginou essa coisa de, será que tem tanta trilha pela cidade do Rio de Janeiro, tem tanta trilha nas florestas, tem tanta trilha nas montanhas, será que dá para reconectar, será que dá para conectar todas elas e de repente percorrer a cidade de um lado a outro da cidade
sem ter que estar andando pela cidade, sem ter que ser de carro, sem ter que ser de bicicleta ou de motocicleta? Será que dá para fazer isso caminhando pelas florestas e pelas montanhas da cidade do Rio de Janeiro? E ele escreveu um livro, né, e chamou esse livro, o título do livro é Trilha Transcarioca, Todos os Passos de um Sonho. E foi a partir desse sonho, foi a partir dessa ideia que muita gente de lá para cá, nos últimos 15, 20 anos, tem colocado a mão na massa para efetivamente transformar um sonho em realidade. E isso, nós somos muito orgulhosos de poder dizer hoje que a trilha Transcarioca é uma realidade. Nós não temos hoje os 180 quilômetros, mas estamos bem pertinho disso, e grande parte disso muito bem sinalizado, muito bem manejado. A gente tem recebido comentários, visitas, inclusive de caminhantes estrangeiros que vêm para cá sem falar uma palavra em português e vêm e conseguem caminhar, conseguem fazer ou a trilha inteira ou vários trechos dela sem ter problemas de se perder ou de não saber por onde entra ou por onde sai. Além da sinalização, além do manejo, além do cuidado com a trilha, nós temos também uma grande ferramenta, que é uma ferramenta ao mesmo tempo para o usuário, para o caminhante, porque é uma ferramenta de deslocamento, né? É um aplicativo, é o app da Trilha Transcarioca. Está disponível para Android, está disponível para iPhone, e dentro dele tem uma outra ferramenta fantástica para a turma que cuida da gestão, do manejo e do cuidado com a trilha, que é a ferramenta chamada Guardião. Essa ferramenta ela faz com que cada usuário, que o caminhante, ele se transforme também num guardião da trilha Transcarioca. Então, se ele identifica algum problema, se ele identifica lixo, uma árvore que caiu, se ele identifica algum problema de sinalização, algum vandalismo na sinalização, ou algum problema de desmoronamento, ou a trilha está precisando de manutenção, ele pode ali mesmo, pela tela do celular, pelo aplicativo Guardião, a ferramenta Guardião no aplicativo da Trilha Transcarioca, ele manda ali um informe, ele manda ali um aviso, e quem recebe esse aviso automaticamente é o adotante daquele trecho, que essa é uma parte fundamental do bom funcionamento e do sucesso da Trilha Transcarioca. O compromisso e o trabalho dos adotantes. Então, alô, adotantes que estão aí assistindo a gente, um grande abraço, muito, muito obrigado pelo trabalho, pelo engajamento, pela participação que vocês têm, que é fundamental. Sem os adotantes, sem os voluntários, a Trilha Transcarioca não existiria, ela não teria saído de um sonho para a realidade. Boa tarde, meu querido Pedro, tô vendo você aí entrando com a gente, mas é também para falar então disso, deixa eu ver agora se eu já consigo chamar o nosso convidado do dia, Tiago Martins. Deixa eu ver aqui, não estava conseguindo chamar o Tiago, estava dizendo que ele não pode participar. Tiago, continua aparecendo para mim aqui, você não pode participar, eu não estou entendendo por quê. Não sei por quê. Aqui diz que qualquer pessoa pode assistir ao vídeo, dela poderá também assistir a transmissão. Tá, mas eu não sei por quê. Não é só você, Thiago. Tem algumas outras pessoas aqui também que dizem que não pode participar. Por que será? Eu estou clicando aqui e não está chamando você. Se alguém tiver mais experiência, eu não tenho experiência nenhuma com essas coisas de live não, viu? Se alguém tiver mais experiência, quiser dar uma dica aqui, deixa eu voltar para cá e ver se alguém tem alguma dica do que eu faço. O pessoal, eu vi gente comentando, eu quero fazer parte do Guardião. É só baixa o aplicativo Trilha Transcarioca no seu celular e quando você estiver caminhando, ele ajuda você a caminhar, ele tem um track lock, ele tem todo o mapa, né, para você ir pela trilha. E aí, se você identificar, está aqui o Thiago. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo por aqui. Aqui. Vamos lá, agora sim, Thiago, agora acho que eu vou conseguir te chamar aqui, vamos lá. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar aqui. Tá dando alguma zica, eu vejo o Thiago. Está ali muito ativo ali na região, principalmente na região do Parque Estadual da Pedra Branca. Cris Rio Branco, tudo bom com você? Ótimo, bom tê-la aqui também conosco. Cadê de novo? Deixa eu procurar.
Meu amigo Rogério Inácio. Vamos fazer cerveja, Rogério. Meu primo Leonardo, tá todo mundo aqui, Luciano. E agora eu não tô achando o nosso. Tiago tá dando algumas. Eu não sei qual é o mistério, por que essas pessoas não podem participar. Ahn, Tiago, isso, tem alguém, a Luciana, a querida Luciana, nossa coordenadora de comunicação do movimento Trilha Transcarioca, que, aliás, é a Luciana quem agita as nossas redes sociais. A Luciana quem cuida do nosso Instagram, que fica bombando ali as mensagens no Facebook. E ela está sugerindo aqui, Tiago, você pede para participar. Faz um pedido ali para participar e eu vou aceitar o seu pedido aqui, porque eu estou tentando te chamar. Quando abre ali para eu chamar cada um, tem algumas poucas pessoas das que estão aqui assistindo, algumas que aparecem aqui que não pode participar. Eu não sei porquê, deve ser alguma configuração, alguma coisa. Meu querido amigo Anderson Ribeiro Montanha. Tamo ali, grande abraço, grande parceiro de primeira hora, membro de primeira hora, fundador do movimento Trilha Transcarioca, tá aqui conosco também. O Carlos Fernando Machado e outras duas pessoas. Mas aí eu tô esperando, cadê o Thiago? Tem que esperar o Thiago. Cadê o Thiago? O Thiago não entrou aqui ainda. Deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Deixa eu visualizar. É. Opa! Não, 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 não. Agora, peraí, calma aí. Vão lá, gente. Já, já. Não, não desanimem. Eu tô só aqui. Estamos tendo problemas tecnológicos. Acho que agora vai, hein? Agora vai. O Thiago vai entrar aqui. E é 3, e é 2, e é 1. E estamos aí com o Thiago. Ô, Thiago, você só tá de lado aí. Agora você tem que virar em live o telefone. Diz que é pra gente fazer foto, tem que ser na horizontal, né? Mas na live tem que ser na vertical para poder caber todo mundo direitinho aqui. Boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado por ter aceitado aí nosso convite. É bom que a gente possa ter você aqui para contar um pouquinho. Eu estava aqui dando uma introdução, dando um esquentazinho na turma. Tô me ajeitando aqui, né? Botando. Isso, vai ajeitando, que a gente vai falando aqui. Vamos lá, vamos lá. Como colaborar com a trilha? O Carlos Fernando está perguntando. Simples. Entre nas nossas redes sociais, faça contato ali, entre no website trilhatranscarioca.com.br e faça contato conosco nas redes sociais para que você possa saber dos nossos eventos. É claro que nesse momento, nessa fase, nós não estamos fazendo nenhuma atividade de voluntariado, de mutirão ou de voluntariado, apenas aquilo que é estritamente necessário nos voluntários e nos adotantes que têm um convênio, que têm um contrato, que têm um acordo de cooperação com as unidades de conservação e devidamente regulamentados e autorizados pelas unidades de conservação. Fora essas atividades específicas, as trilhas estão abertas. Pode caminhar, não pode ficar aglomerado nos mirantes, mas pode caminhar nas trilhas. Então, vai experimentando. Baixa o aplicativo da Trilha Transcarioca, faça a sua caminhada usando o aplicativo e viu algum problema? Viu alguma árvore caída? Incêndio? E agora tem um incêndio. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, Tiago. O Mosaico Carioca, de áreas protegidas, está com uma ferramenta bacanérrima de alerta de incêndios. Chama-se Infofogo. Você consegue entrar ali, você baixa, é também um aplicativo, você baixa, e se você vê um incêndio acontecendo, você consegue disparar um alerta da localização daquele incêndio. Isso vai para gestores de unidades de conservação, isso vai para o pessoal do Corpo de Bombeiros, isso vai para a turma que tem uma capacidade, que tem a obrigação, a responsabilidade e o treinamento adequado para poder entrar no combate ao incêndio florestal. Beleza? Então, Tiago, tudo bem por aí? Podemos começar? Podemos. E agora? Desculpa aí as tecnologias aí também, apesar de eu ser novo, ainda sou meio dinossauro com tecnologia, demoro a entender algumas coisas, mas você me ajudou. Então, eu queria agradecer primeiramente ao Movimento Transcarioca, o Beto está disponível a conversar,
a todo o pessoal da Transcarioca, que desde o início da minha pesquisa sempre me ajudou, sempre foi super solícito. Mando um abraço especial para o Anderson, entendeu? Que, pô, sem ele eu acho que eu não teria tido a vontade de estar pesquisando os corredores verdes e o entendimento, né? Do que é esse novo modelo. Já quer que eu fale já? Comece a falar algumas coisas? Quer fazer alguma pergunta? Deixa eu te apresentar primeiro, que eu nem te apresentei direito. Vamos lá, gente. O Tiago, ele é licenciado em Geografia, é aluno do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não, da UERJ, da UERJ. Desculpa, da UERJ, desculpa. Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faz parte é diretor do projeto APAVida, e depois você vai contar um pouquinho para a gente, Tiago, o que é esse projeto, e também coordenador do NatBio, que é uma outra iniciativa aí com educação ambiental, com empreendedorismo, com trilhas. Depois você vai contar isso para a gente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa primeiro, Tiago. Você é um profissional da área de geografia, e vamos conversar hoje aqui sobre as paisagens do Rio de Janeiro e de que maneira esse movimento de trilhas, esse movimento de cuidado e de voluntariado e de engajamento de pessoas na trilha interfere, para bem ou para mal, nas paisagens cariocas. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, deixa eu te perguntar uma coisa. O que fez você... A área de geografia é uma área muito ampla, né? É um campo muito amplo. O que fez você despertar para esse tema em específico, para olhar para as paisagens naturais e a combinação e a interação das paisagens naturais com as paisagens urbanas e as pessoas? Qual é a forma de relacionamento das pessoas com essas paisagens naturais? O que te despertou para esse tipo de estudo, para esse tipo de campo do conhecimento? Eu poderia falar, para poder explicar esse sentimento que era da minha vida toda, né? Porque desde que eu nasci, minha família toda é ligada com floresta, com o meio ambiente. Meu avô ficava citando todos os afluentes do Amazonas que ele conhecia, que ele gostava de falar. A minha mãe, desde que eu tinha 5 anos, minha mãe está até presente na live assistindo, ela não me deixa mentir, me leva desde que eu era criança na floresta, na cachoeira. A gente cresceu numa área de mato e isso sempre me deu a vontade, eu sempre senti a vontade na floresta. Então, desde que eu me conheço por gente, ia para lá. E quando eu entrei para geografia, na verdade, eu escolhi eu estava entre duas matérias, né? Geologia e geografia, no colégio. E eu pensava, porque eu gostava sempre de estar área natural. Só que eu também quis estudar também as pessoas. E eu sempre gostei de entender o relacionamento social de uma pessoa com a área verde, com a área ambiental. E na própria faculdade eu aprendi que meio ambiente não é só o mato, não é só a floresta. O meio ambiente é tudo que a gente vive, constrói. Então o ambiente urbano também é um meio ambiente. Então isso foi acumulando projetos, conhecendo estruturas. Eu comecei a pesquisar na faculdade a questão das favelas e o movimento de educação ambiental nas favelas. Meu primeiro projeto foi no Morro Santa Marta, lá em 2010. E de lá para cá, viajando, quando viajei pela América do Sul, conheci alguns países e vi também as áreas naturais, as conservações, os povos. Sempre gostei de ver como é que é a interação dos povos tradicionais também, isso muito me interessou. E a partir disso eu fui evoluindo o pensamento de estudar o lugar que eu mais gosto da minha vida, que eu sempre me toquei, que estava sempre ali, nunca sempre dei aquele valor, aquele amor antigo, que eu nunca pensei que era o Parque Nacional da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca está na minha vida desde que eu nasci. Lá no meu quintal, eu chego lá rapidinho. Nunca saí do bairro da Tijuca, moro na Tijuca, por sinal, eu chego rapidinho lá. Então, desde que eu nasci, sempre fui lá. Não, agora não dá mais, mas minha mãe vai. Eu não aguento, não. Minha mãe vai, sobe o alto correndo, eu não vou, não. Mas, no caso, eu comecei a pesquisar muito sobre... Aí comecei a avançar os estudos, primeiro na questão climática, na questão de conservação, na questão bem específica. Não exatamente os estudos humanos, mas também mais estudos físicos, ambientais. E aí, a partir disso, no mestrado, como eu pensei em fazer um mestrado, eu já era professor dos professores de escola estadual. Eu era, na época, professor em Nova Iguaçu e Japeri. Hoje eu dou aula aqui na Praça da Bandeira. Naquela época, eu já pensava em criar esse modelo de ideias de trabalhar uma transversalidade na educação com a molecada sobre educação ambiental.
Então eu falei, pô, vamos tentar criar um movimento, criar uma ideia. Aí eu comecei a trabalhar no Moleque Mateiro. Você dá Né, aula em para que 2000. faixa etária, Thiago? Atualmente só ensino médio, mas eu dou aula do 6º ano ao 3º ano. Então eu pegava a molecada pequenininha, fazia feira de reciclagem com eles. E na As região mais da velhas, Tijuca mesmo? A escola ou as escolas você trabalha na região da Tijuca mesmo ou em outras regiões da cidade? atualmente na Tijuca, mas eu trabalhei um bom tempo na Baixada Fluminense, né? E em Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, Nilópolis, trabalhei em todas essas áreas ali como professor do estado do Rio de Janeiro. E aí, avançando essa ideia, eu comecei a pensar em falar, pô, como é que será que está o movimento ambiental? Eu trabalhava com molecada, como é que será que está o movimento ambiental em geral? Como é que está isso? Eu comecei a ver a ideia da Transcarioca. O Anderson me apresentou essa ideia, e aí, a partir que o Anderson me apresentou, eu comecei a me sentir seduzido a estudar aquilo. E aí eu vi que não tinha nenhum trabalho na área de geografia sobre a Transcarioca, sobre os corredores verdes, no caso da Transcarioca, né, da ideia. Já existem alguns trabalhos sobre corredores verdes, né, trabalhos muito bons até por sinal. Só que para a criação da Transcarioca, que já é um projeto que, por mais que tenha sido só efetivado em 2000, se me recordo, 2016, né, 2017. Em Não me recordo. 2017, a gente fez um evento de A lançamento, né? abertura A oficial, foi a ideia abertura e a. oficial, que eu tava lá Isso. eu tava Mas lá, já inclusive, já nas vem de paineiras. bastante antes aí a implantação e já Sim, o sim, então. conceito. Mas já veio a ideia desde 2010, mais ou menos, né? Vamos dizer assim, oficialização do projeto. Mas vamos pensar que o Pedro pensou isso em 96, no livro, aquela coisa toda. Tem uma ideia longa já de criar-se um corredor verde. Nossa geomorfologia permite isso. Não só pelo próprio traçado da Transcarol, como traçados alternativos. Inclusive, essa semana eu estava conversando com o Pedro sobre isso, né? Para colocar essa discussão também, né? Porque já foi chegada a mim essa discussão em outros congressos. A gente fala até daqui a pouco. E nisso, aí eu fui aprofundando o conhecimento, estudo, e eu resolvi fazer um estudo sobre a Transcarioca. Falar, vamos estudar como é que funciona, porque era uma coisa totalmente inovadora. Já trabalhei em mutirão muitas vezes, já fiz aquele projeto todo, vários voluntariados em alguns lugares. Criei um projeto que aí eu falo agora, que é tipo o Abaeté Trilhas, que veio depois virar para a vida. A ideia é exatamente essa, trabalhar em projetos de educação ambiental, de conservação, de manejo, mutirão, criar um engajamento de uma significância daquele espaço, tanto para as pessoas que moram no local, como também para as pessoas que vão visitar aquele local e às vezes não tem um confronto direto com as tradições, o entendimento. Então, a ideia que eu criei esse projeto, né, que eu junto com outras pessoas, é exatamente a gente trabalhar esse engajamento. Deixa eu E te foi fazer uma avançando. Agora, pergunta, Thiago. Desculpa te interromper, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu acho que é interessante para esse nosso assunto. Você comentou aí que, como professor da rede estadual de ensino, você deu aula na Baixada Fluminense e deu aula na Zona Norte, que está ali encostadinho no Parque da Tijuca. E lá na Baixada Fluminense nós temos também áreas naturais, em Nilópolis tem um Parque Natural Municipal que o pessoal frequenta muito. Ali na região, por trás, ali tem as entradas ali para o Parque Estadual do Mendanha. Entre os seus alunos, a curiosidade, na verdade, é a seguinte: para uma população que vive, né, você comentou, né, que a Floresta da Tijuca está no quintal da sua casa. Para uma população que tem uma floresta tropical nativa nos seus quintais, a poucos quilômetros, no máximo a poucos quilômetros da sua casa, você acha que as pessoas do Rio, assim, dos teus alunos, né, pensando nos teus alunos, perfil da molecada, né, as crianças e adolescentes que estão aí na escola hoje, essa turma tem essa conexão, tem essa vontade? Eles conhecem a Floresta de Tijuca? Essa é uma pergunta, e a outra é se você percebeu diferenças nesse relacionamento, nessa percepção, entre a população, os alunos na Baixada Fluminense e o pessoal na Zona Norte do Rio de Janeiro. bem, vamos lá. Primeiro tem que se levar em conta que essa questão do pertencimento, essa questão de percepção, é uma coisa muito profunda que varia de cultura para cultura, né? Então, assim, às vezes tem culturas que entendem a percepção de pertencimento em alguns espaços que outros entendem que não vale a pena. Então, tem que se pensar também na questão até propriamente do valor social que o espaço tem. A Baixada Fluminense, infelizmente, nós sabemos que tem uma questão de mazelas
relacionados a poucos recursos, a uma falta de estrutura em vários aspectos, e que faz com que a população, em geral, ela tenha uma noção de que aqui a capital seja muito melhor em tudo. Eu estudei isso na época, em 2011, quando eu fui fazer uma pesquisa lá em Mesquita, num rio chamado Dona Eugênia, que eu fiz uma pesquisa, o quê? Qual foi a minha pesquisa? Eu peguei 4 trechos do rio, um deles passava dentro da favela da Coreia, na Mesquita, outro na entrada do parque, e 2 num condomínio e outra no meio ali, bem na meiuca mesmo. E fui entrevistando as pessoas, entendendo qual era a percepção que elas tinham ali em relação àquele rio, se aquele rio tinha uma importância, qual era aquela situação, e eu vi que a população mais antiga tem uma ligação falando que aquilo ali era local onde brincavam e tudo mais, mas a urbanização chegou e tomou aquele espaço, canalizou e foi melhor no Rio, é muito melhor que eles pensam. E aí eu fui vendo com a molecada depois disso, falando com eles, eu vi que eles gostam dos espaços naturais, eles têm um apreço para aquele espaço natural, só que eles não têm o entendimento de que eles acham que aquilo é infinito muitas vezes. Acham, isso aí não pode, estão matando, mas tem muito mato ainda. Então, esse entendimento de educação ambiental, a gente tem que ter uma educação ambiental, acho, mais crítica na escola. Acho que é aquele ponto, né? Acho que o professor Loureiro, na FRJ, falava muito isso, né, na matéria dele. E que era o quê? Você tem uma educação ambiental, joga o lixo certinho ali, não separa bonitinho, mas você não sabe para onde vai esse lixo, por exemplo. É uma situação muito mais problemática, que a gente fala, por exemplo, da época que tinha um lixão em Caxias, por exemplo, na época do lixão de Gramacho. A quantidade de despejo que era jogada ali não era só de Caxias, era despejo da toda a região metropolitana, jogado ali, sem nenhum recurso, sem nenhuma... na cidade do Rio de Janeiro, né? Era o lixão da cidade do Rio de Janeiro. Então a pessoa cresceu ali achando que a capital é muito melhor porque aqui que é o despejo do lugar. Às vezes tinham essa percepção, a molecada tinha isso. Eu quero o espaço cultural de tal lugar melhor. A Floresta da Tijuca é muito melhor. Isso eu vi, inclusive, na pesquisa, que eu até te passei. Inclusive, quem quiser, eu passo a pesquisa depois, que é do artigo que eu mandei para a Rede de Ecoturismo, que eu entrevistei muitas pessoas, né, ao longo do trecho 13, no Transcarioca, que é na entrada do Parque da Tijuca. Muitas delas eram de fora da cidade do Rio, eram da Baixada, em geral, assim, pegavam 2 horas aí de transporte, ou então 1 hora de carro cansativa, né, para poder chegar num espaço, e os seus espaços naturais em si não ficavam delegados a segundo plano, ou então a falta de estrutura, a violência, por exemplo. Eu nunca consegui levar a minha turma de Nova Iguaçu para a Serra do Vulcão, na época que eu trabalhava lá, porque estava uma violência muito alta. Então, os pais não queriam. Eu perguntei para os pais, eu fiz uma reunião com os pais, falei, vocês querem fazer uma... não, vamos fazer na Urca. Eles vieram para a Urca. A gente fez na Urca a trilha, mas não fizemos lá na Serra do Vulcão, porque os pais não queriam, entendeu? Eles queriam fazer na Urca, era mais seguro. Era um exemplo da situação de percepção. Enquanto aqui a molecada daqui, pela facilidade que eles têm de chegar nesses espaços, eu acho, e pela questão também vamos dizer assim, o entendimento que outras coisas que talvez a molecada esteja percebendo, eu acho que aqui tem um pouco mais de informação, mais entendimento. Então, eles conseguem, sim, ter um apreço melhor. Mas, mesmo assim, muitos não conhecem alguns espaços, têm pouca vontade. Mas acho também que é um processo que vai da pessoa para pessoa, né? Tipo, não tem uma situação muito mais a ver com só a idade e tal. Acho que também tem entendimento do que aquele espaço representa para a cidade. Eu acho que isso é um ponto, inclusive, que na minha dissertação eu abordei, questionei, né, para as pessoas se elas entendem a importância daquele espaço. Muitas entendem que é um espaço importante. Conta para gente, porque aí assim você fez um estudo tentando buscar ali, na verdade, duas percepções principais, né? Um pertencimento do usuário, né? Assim, qual era a percepção do usuário, do caminhante, mas também como é que funciona o engajamento do voluntário, do adotante, né? Da pessoa que já está ali na causa e que está diretamente envolvida com o cuidado, com o manejo, com a proteção da área. Quais foram os teus principais achados? Assim, ou talvez, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você se surpreendeu com alguma descoberta que você imaginava que era uma coisa
e o resultado da tua pesquisa mostrou que era diferente? Uma coisa que me deixou um pouco assim, vamos dizer assim, dos dados que eu já publiquei, que eu já tenho em tal, é o quê? Que eu entendi que muitas pessoas que vão para caminhar nas trilhas, vão fazer o seu espaço, seu divertimento, elas usam aquilo como espaço de lazer. Mas muitas vezes elas não entendem a atuação de conservação, porque muitas vezes elas veem como até como chato. Eco chato, coisa chata. E muitas vezes aconteceu, que eu até coloquei nesse trabalho que eu te mandei, que muitos guias, por exemplo, de turismo, aconteceu o caso do guia de turismo ele delimitar as informações que tinham que ser feitas, mas assim, o pessoal em si não buscava mais coisas com ele. Então o guia ficava meio que restrito a algumas informações específicas. Então veio o Anderson, por exemplo, o Anderson, quando ele fazia o guiamento, ele falava muito da história do local, né? Ele tem conhecimento empírico do espaço, do local histórico, que eu mesmo, não, muita coisa ali ele sabe que eu nem imaginava que existia. Ele sabe a pedra roxa tal, tem tal idade, porque tal chegou lá. E às vezes havia o pessoal que contratava, ele pode falar, às vezes só queria ir para o lazer, para tirar sua foto, tirar a sua coisa, e não tinha. Ele falava assim: ah, não tem controle, então vou levar 40 pessoas ali no grupo. Então, às vezes não via com guia, então achava que o guia não era necessário. Então, ou seja, tinha esse debate, aconteceu esse debate. Então, achei interessante esse ponto de que me surpreendeu ver que as pessoas elas entendiam aquele espaço como espaço de lazer, mas entendiam até assim, só para lazer. Ah, mas e negócio da questão da conservação, vai lá. Ah, isso aí não deixa. Depois, um dia eu Não vou, me um dia eu interessa vou, um dia muito eu por vou. isso. Um dia eu vou. E o voluntariado, eu percebo que é uma pessoa, né, que eu vi, né, quando eu vi são voluntários que são bastante atuantes, muitas vezes em vários. Não é uma coisa só de um dia só e vai. É um grupo que se formaliza e fecha. E aí eu percebo que talvez muitas pessoas elas entendem que esse grupo fechado ela não vai se inserir nele. Então é uma coisa que está mudando agora, que eu estou vendo que, até mesmo que você falou antes de começar a live, né? O aplicativo, as informações, né? O boom das informações, a própria live que a gente está fazendo, mostra para as pessoas que elas podem ser, o pertencimento é delas também. Isso eu percebi essa semana com o Pedro. O Pedro falou uma coisa engraçada, não sei se o Pedro tá on ainda, que eu perguntei para ele assim, vocês vão fazer tal coisa sobre a rede, tal, tal, tal. Ele falou, não, vocês não, agora é nós, né? Porque a rede somos nós. A rede somos nós, somos todos parte da rede. Então, o questionamento, por exemplo, que tinha-se muito, a pessoa da academia não participa tanto, então vamos tentar criar. Agora criou-se um grupo de trabalho da academia com a Transcarioca, eu estou inclusive dentro dele, a ideia de que necessita-se criar-se espaços e conversar com essas populações, né, essas pessoas. Eu percebo muito que muitos movimentos ambientais, em geral, eles conversam, tentam conversar, né, com as populações em geral, só que, às vezes, por ser muito amplo, as populações locais que não têm muito acesso ficam um pouco sem querer excluídas. Então é preciso que eu ache agora o movimento ambiental tem que chegar nessas pessoas, porque elas são muitos atores mais atuantes às vezes na conservação, no pertencimento, entendimento daquele espaço. Só para o título de curiosidade, uma coisa que me achou engraçado na época, e foi eu, por exemplo, sempre acampei, né? Sempre acampei, gostei de acampar. E aí eu lembro uma vez que estava acampando e tinha um senhor que estava juntando lixo, todo assim num canto. Eu não entendi por quê. Ele ia queimar no meio da noite o lixo. Ele achou que aquilo era importante. Aí eu tava com uns 5, 6 amigos, assim. Todos eram ambientalistas, movimento ambiental. Um deles já foi para brigar com o cara violentamente. Pô, tá maluco? Não sei o quê. Tipo assim, aí o outro foi eu e ele, o outro amigo meu e eles falaram, vamos conversar com o cara. Explicamos pro cara, trocamos ideia com o cara. Explicando, se você queimar vai dar problema, vai ter não tá chovendo, o solo tá muito seco, vai lamber isso aqui tudo. E aí o cara falou, tá, beleza, porque ninguém me explicou isso. Eu achava que era assim o certo, porque eu sempre aprendi assim. Aí eu falei, pô, beleza, mas então vamos trocar uma ideia. Então aí o cara também me ensinou muita coisa ou seja, não é um acadêmico, não é um especialista, não é mas é uma pessoa que mora aqui, que vive aquele local. Então acho que é importante nessas paisagens também, acho que a Transcarioca em si, ela tem um desafio muito forte, não só a Transcarioca, mas toda a rede de corredores verdes brasileira,
de saber, de entender esse pertencimento. Eu acho que estão fazendo. Se eu posso falar sem ser nenhum pieguismo, né? Tipo, eu acho que estão tentando fazer. Eu acho que a discussão está tentando chegar nessas comunidades. Eu acho que é importante isso, né? As comunidades quilombolas, as indígenas, E tem por um aí vai. desafio interessante, Tiago, que eu acho que você traz para a gente, é um pouco da. A gente estava falando de percepção, mas também tem a ver com uma linguagem, né? A linguagem, isso é uma das coisas que o cineasta, o Fernando Meirelles, ele fala muito isso, ele puxa muito a orelha dos ambientalistas, porque eles falam o seguinte: poxa, vocês têm uma causa fundamental que afeta a todas as pessoas, mas vocês têm uma linguagem tão difícil, tão complexa, o assunto em si é tão complexo, né? Você falar de biodiversidade, equilíbrio, mudanças climáticas, a interação nos ecossistemas naturais, essas coisas são todas tão complexas que é obrigatório fazer é quase que uma tradução. É preciso traduzir esses fenômenos naturais, traduzir a natureza, para que as pessoas possam entender de maneira simples, de maneira direta. E muitas vezes, e esse é um erro que se comete, e eu acho que a gente tem que cada dia se policiar mais para não cometê-lo, que muitas vezes essa tradução, às vezes, se dá no sentido contrário também. A gente, por alguma razão, temos dois ouvidos e uma boca só, né? Então a gente tem que ouvir mais, porque tem muito desse conhecimento local, do conhecimento empírico, de como é que seria, como é que eu acho que deveria ser. Ai, merda de celular! Alô, caiu? Caiu o celular. Caiu o celular do Thiago. Vamos ver se ele consegue retornar ali. Mas deixa eu ir tocando aqui o raciocínio enquanto o Thiago resolve ali o problema da conexão do celular dele. Acho que ele caiu. Eu estava comentando exatamente sobre essa questão da gente ter que ouvir mais. É fundamental que nesse movimento onde você vai ampliando a carreira de trilhas, é isso mesmo. O Thiago saiu, daqui a pouco ele deve retornar. A rede brasileira de trilhas, ela está formada, hoje já são quase 60 trilhas de longo curso no Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, são várias trilhas e cada uma delas tem um grande movimento, tem pessoas, tem cidadãos, cidadãs, lideranças locais que vão se engajando para a implementação dessa trilha. Mas tem as pessoas que já estão engajadas, que já estão nessa implementação, e aquelas que são daquele local, que vivem naquela região, que são as comunidades, mas que precisam ser engajadas. E a forma de engajamento não pode ser uma forma de chegar lá, para usar uma linguagem meio show, cagando regra, né? Então, deixa eu chamar aqui o Thiago de novo. Pronto, está aqui. É preciso ter ouvido, é preciso ter uma escuta ativa para que essas pessoas, primeiro, se sintam ouvidas, se sintam consideradas. Oi, Thiago, tudo bom? Beto. Caiu o celular aí? Desculpa, caiu aqui. Pode voltar, desculpa, perdão. Eu estava aqui puxando da conversa, né, da questão da gente ter que ter a escuta ativa para as populações locais, né? Muitas vezes você tem um conhecimento local e a pessoa, nesse movimento, eu comentei da Rede Brasileira de Trilhas, né? Nesse movimento de ampliação, que muito a Trilha Transcarioca, o movimento Trilha Transcarioca, todos os adotantes e voluntários envolvidos na Transcarioca, têm muito orgulho de servir de inspiração para essa rede nacional. E a gente hoje tem aprendido muito com várias dessas instituições e voluntários e lideranças da rede nacional, com ideias fantásticas e com formas de envolver as pessoas nessa lógica da paisagem, nessa lógica de perceber que, olha, existem transformações na paisagem que são feitas pelas pessoas e elas são frutos, são resultado dessa conexão das pessoas. E se a gente quer transformar isso, se a gente quer potencializar as transformações positivas, nós precisamos engajar as pessoas do local. A gente precisa aumentar, ampliar essa rede de relacionamento e essa rede de pertencimento. Então, acho que o papel desse movimento de trilhas vai muito além daquela coisa do caminho físico, né? do manejo, da sinalização, da trilha. Isso é fundamental
isso é o ponto de partida, mas, na verdade, a grande transformação, a grande revolução é engajar pessoas na defesa das paisagens naturais, na defesa do patrimônio natural brasileiro. É isso que é a transformação desse movimento amplo que vem sendo feito. Então, você comentava dessa coisa de ouvir as pessoas, de saber chegar, né? Saber qual é a abordagem que vai se fazer. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante claro. Né? Eu acho que no teu trabalho você fala disso. Né? Eu acho que é importante pensar, porque o Brasil é um país muito heterogêneo. O Brasil não é um país, é muito heterogêneo. O Brasil não só é heterogêneo nas próprias culturas, mas também a própria questão socioeconômica e por aí vai. Então é importante a gente pensar esse pertencimento para, inclusive, fazer com que o movimento ambiental brasileiro tenha uma força de engajamento que não seja uma força de engajamento somente para o desastre, seja uma força de engajamento para poder conservar e sair desse limbo, porque, infelizmente, a história do movimento ambiental brasileiro ela não veio de dentro da nossa forma, veio de fora, e a gente tomou o choque e foi para fora, e foi enfrentar. Eu acho que agora está surgindo essa demanda porque existem várias situações que estão necessitando, várias discussões acontecendo, mas eu acho que essas discussões têm que entrar nesses públicos-alvos, tem que se discutir com eles, ampliar isso, ampliar essas pessoas nesse conhecimento também, inclusive. E uma própria entendimento que eu vejo da Transcarioca é o quê? A possibilidade de criar um corredor amplo, verde, numa cidade metropolitana, gigantesca como o Rio de Janeiro é, né, mundial, cidade global, né, com várias mazelas, e assumir, né, eu acho que é interessante que o movimento Transcarioca, eu acho no sentido agora, eu percebo esse último ano da pandemia e nas últimas reflexões que eu estou tendo para finalizar a dissertação, eu percebo que existe sim um entendimento de que, pô, existe muita coisa para continuar ainda, não tá, fechou o negócio. Isso aí é um organismo vivo, está sempre em movimento, tá sempre se modificando a trilha, está sempre se entendendo com possibilidade de fazer, né? Uma questão que é muito colocada para mim, né, o tempo todo em congresso, quando eu vou apresentar qualquer coisa, é a questão da violência na cidade. Ah, violência. Como é que você vai conseguir construir um corredor verde numa cidade tão violenta? A gente fala, gente, a ideia. Aí eu uso a frase do Pedro Menezes, vou roubar a frase dele, que ele me perdoe, na semana ele falou comigo. Vamos ver a existência. Por que se eu mudar o traçado, por exemplo, do trecho 10, que está com aquele problema todo, ainda até hoje, se eu mudar o traçado porque está tendo problema, eu assumo claramente que o Estado perdeu, que a sociedade perdeu, que não temos mais como conquistar. Eu desisto de tentar resolver o problema ou... Eu desisto. Então, eu vejo resistência e falo, olha só, tá ali. O problema. É isso aí. Olha só, tá ali. Não conseguiu fazer o negócio, não é porque nós não podemos pegar as armas e ir lá tomar o espaço, não. Porque, infelizmente, já tem uma sociedade problemática. Então, acho que temos que, na verdade, assumir isso e entender, ó, tem um movimento de existência. Vamos tentar abordar isso, modificar isso, entender isso, trazer mais os movimentos, trazer mais as pessoas, escutar mais e também amplificar o diálogo, porque muitas das coisas são técnicas. Obviamente são técnicas. Você não falou manejo, a conservação. São coisas técnicas. Você não pode ser qualquer pessoa, chegar lá e fazer, porque você pode fazer uma coisa errada. Então você tem que chegar para você falar assim, olha só, vamos assim, manejo dessa forma, entendimento dessa forma. E pegar o conhecimento dele também, porque eu tive essa conversa essa semana que eu fiz num curso da Climate Reality, que é uma ONG do Al Gore, que vocês já ouviram falar dessa ONG, que a gente debateu, aí eu falei, é importante, na agenda de sustentabilidade da RIMAS 20, na Carta da Terra, muitas coisas estão colocadas, coisas que são as comunidades tradicionais, como agroflorestamento, o processo de melhora da conservação ali naqueles pequenos espaços. Então, pega isso aí, transforma aquilo ali numa parte científica também, amplifica aquilo com conhecimento científico e conecta isso. Acho que o importante agora, que eu acho que a Transcarioca tem que ter como lema, e acho que ela tem, é a conexão. Não só a conexão de trechos de trilha, mas a conexão com a população. Porque a paisagem ela vai mudar, ela já está mudando, ela sempre muda. A paisagem não é estática, então você já falava isso, a paisagem não é uma coisa estática. Ela está sempre se modificando, está sempre se movimentando. Ela se movimenta de acordo com a sociedade que vive nela. Então, se a gente entender como sociedade que ter aqueles espaços verdes são coisas importantes, ter uma respeitabilidade,
o entendimento que aqueles animais, que a fauna, a flora, precisam daquele espaço também, que eles são necessários para uma série de fatores bióticos e abióticos, pô, vamos ter um movimento diferenciado na paisagem. E entendeu? Tem uma Inclusive, coisa movimento não só interessante, na quando a paisagem, mas gente... posteriormente o entendimento também de território ser mudado, do território ser mudado. Falar assim, olha, não dá mais para ficarmos com territórios que não podem ser ocupados pelo uso público porque tem uma violência extrema. Isso é um debate muito mais amplo. É por isso que eu acho que é importante a geografia entrar, a engenharia, ou a geologia, a biologia, todos os Sim, ramos o, científicos o campo de debaterem isso, né? atuação o campo de atuação para a Transcarioca ele é muito amplo. Só para você ter uma ideia, quando a gente foi estruturar o que a gente chamou de projeto executivo para a trilha, ele acabou se constituindo como uma plataforma de 4 pés. Né? Ele tinha um desses pés é essa questão da sinalização e do manejo. Então, a parte física da trilha, a parte de implementação física, né, do seu traçado, por onde passa, por onde não passa, corrigir alguns traçados, implementar alguns trechos novos, ou porque eram melhores, iam provocar menos impacto ambiental do que os trechos que tinham antes, ou porque eles iam aproveitar um atrativo diferente, ou um mirante, um olhar, uma paisagem, um ângulo diferente da paisagem da cidade, ou alguma espécie, alguma árvore, alguma construção, algum marco histórico diferenciado. Essa foi a parte física, esse era um dos 4 pilares. O segundo era toda essa parte de mobilização, engajamento, a parte de educação, a parte de mobilizar as pessoas, engajar as pessoas. Tinha um terceiro, que era ali um componente que a gente chama de cultural, que era o componente de comunicação. Como divulgar a trilha, como comunicar a trilha. Daí vem todo esse trabalho com o website, com os guias, a primeira edição do Guia de Campo, a segunda edição do Guia de Campo, o aplicativo com a ferramenta Guardião, porque aí para você gerar essa mobilização, tá bom, o aplicativo tá bom, eu vejo e uso. Além disso, o quê? Não, eu posso ser um ativo guardião da floresta, do parque, através de uma tecnologia. E o quarto elemento, o quarto pilar, que esse que eu acho que ele representa para a gente, nesse momento agora, especialmente, uma tremenda oportunidade e uma demanda. Ele já era uma demanda, então, quando a gente montou esse projeto lá atrás, ele já era claramente uma demanda. A gente ainda não conseguiu dar bons passos com ele, mas agora, nesse cenário de obrigação de recuperação econômica, de necessidade de recuperação econômica, ele vai precisar vir à tona, que é o tripé, o pilar, né? Não o tripé, que são 4, né? O pilar do empreendedorismo, da geração das oportunidades de geração de trabalho e de renda, principalmente para as comunidades, para as pessoas das comunidades ao longo dessa trilha. Porque a gente tem... Eu acho que é um ponto muito importante. Quando a gente acho que é um ponto que traz, inclusive... A gente passa uma lupa, a gente já tem hoje listados uma série de pequenos negócios, de pessoas, de indivíduos, de famílias, de mulheres nas comunidades ao longo da Transcarioca, que precisam ser potencializados e que a trilha Transcarioca, na nossa percepção, tem o dever, tem a obrigação de se engajar na potencialização desses pequenos negócios, desse empreendedorismo social. E isso é um vetor fundamental para trazer esse engajamento. Né? Eu acho que isso tem um ponto aí dessa socioeconomia relacionada à natureza e à trilha, que é um ponto também de engajamento para a gente trabalhar, você não acha? Eu concordo 100% com você. Eu uso um exemplo de um local que não é da Transcarioca, mas é um atrativo da cidade do Rio, que é o Morro dos Irmãos, que as vezes que eu fui lá, várias vezes que eu fui lá, eu infelizmente eu não fui algumas mais recentemente, né? Eu ia até por causa da pandemia e tal, mas às vezes que eu fui lá, eu lembro claramente de 2 pontos que me chamaram muita atenção. Primeiro foi o fato de a quantidade de pessoas trabalhando, bares, restaurantes, na comunidade do Vidigal, atendendo as pessoas que iam na trilha do Morro dos Irmãos. O primeiro ponto era esse. Era um momento em que estava em discussão essa ideia. Segundo, era uma coisa que eu fui especificamente para ver, que dentro do Morro dos Irmãos tem um local de educação ambiental ali, de reconstrução e tal.
E é uma pessoa da comunidade, não é uma pessoa. Tipo, a pessoa da comunidade criou a partir de estruturas que tinham da favela depois de desabamentos, para ensinar as pessoas a como conter certos desabamentos quando acontecem chuvas muito fortes. Quem fez isso foi um cara não acadêmico, não cientista específico de uma área, da comunidade, uma pessoa, um vetor local, e que começou a vender isso para certas pessoas como ensinamento até de engenharia. Eu falei, caramba, ele está ganhando dinheiro com aquilo. Então, você ter a possibilidade de educação ambiental, isso é uma coisa que é uma coisa muito importante, que tem que ser falada. A educação ambiental não pode ser uma matéria de um colégio, não pode ser uma matéria de... Ela tem que ser uma coisa transversal. Eu acho, a minha opinião, que é uma coisa transversal. Ela tem que ser botada em cada uma das ciências como uma coisa de entendimento e conhecimento. As pessoas começam a ver isso como uma forma também de ganhar uma condição financeira, não só financeira, mas também social. Menos perdas, por exemplo, também. Certas coisas que você faz com o meio ambiente podem evitar perdas que você materiais, ou por assim for. Então, eu acho que a Transcarioca, não só a Transcarioca, mas toda a rede brasileira de trilhos, ela tem esse desafio de aprender e conectar-se com esses conhecimentos. Eu acho que é muito importante. Esse pilar, eu acho um dos mais importantes, até para trazer essa pessoa, porque a pessoa vai interessar-se primeiramente, claro, pelo lucro, aquela coisa toda financeira, e vai entender que tem muito mais ali, muito mais lucro financeiro, de saúde, né, e várias coisas, pontos importantes. Acho que é muito, muito importante esse ponto. E foi colocada aqui alguma pergunta para falar sobre, eu estou lendo aqui no chat, de entrar em escola. Eu acho que é importante, não só a Transcarioca, mas eu acho que os parques, eu já fiz isso já, eu levei pessoas do parque, o Anderson já foi palestrar lá sobre a Transcarioca na escola. Quando a gente vai fazer trilha com molecada, que é uma coisa que eu pratico muito, né, que eu entendo que geografia, matéria no colégio tem que ser também fora, no campo, não dá para ficar preso dentro de sala explicando Entender a lá, gente, olha geografia no só. ambiente natural, né? É muito melhor na sala de aula natural. Numa cidade como essa que a gente vive, não faz sentido não fazer isso, né? Não se aproveitar Cara, do laboratório a a céu melhor aberto aula que de nós temos. climatologia, a melhor aula de climatologia, a melhor Mata Atlântica é lá. Eu tenho aqui Mata Atlântica do meu lado aqui para explicar para eles. Então eu levo lá, falo da Transcarioca, explico, a gente faz até um jogo. Vamos tentar achar as pegadas, onde é que o caminho certinho. E eu acho que esse pertencimento, esse entendimento, ele tem que ser mais do que só sinalização, conexão. Tem que ser entendimento do que pertence àquilo. Debate mesmo, debate. Ó, a Transcarioca, ela é um movimento também de resistência. É um movimento de resistência para entender que o ambiente é necessário ser conservado. É um movimento de educação, é um movimento de empreendedorismo. Não é um movimento só de você conectar trilhos, o pessoal fazer uma trilhona grande e acabou. Não. Tem todo ali um processo de trazer pessoas de várias áreas, de vários locais para poder entender a importância daquilo. Eu mesmo. Tem trecho da Transcarol que eu não conheço. Não conheço. Principalmente mais para a Zona Oeste, na Pedra Branca. Eu conheço a Pedra Branca, mas assim, eu fui várias vezes em pontos específicos mais conhecidos, mais chamativos na internet. Agora, com a Transcarioca, por exemplo, eu já estou vendo a possibilidade de ir para outros locais. Sem ficar com medo, pô, vou ficar perdido, não sei o quê, vou ficar doido aqui negócio, não tá para ver. E é isso, cara. Eu acho que e tem que também impressionar a Transcarioca ser um instrumento político, não de um político específico, não de um partido, não de uma pessoa, mas instrumento político da sociedade. Falar assim, olha, tá aqui um projeto social, não é de um partido A, partido B, partido C, não é de presidente A, presidente B. É um partido, é um projeto social que tem de visar não só para um mandato, mas para a vida toda uma conservação. Então é necessário manter essa conservação, manter isso e pressionar para que isso aconteça. E eu vejo que existe esse movimento dentro dos voluntários Transcarioca, existe esse movimento de discussão, falar, ó, a Transcarioca, vamos tentar trazer ela mais para o movimento, só que tem um medo, né? Eu vejo que existe esse medo, porque ultimamente o Brasil tem tido tanto problema político, né? Por aí vai, Tanta as pessoas polarização, têm né? medo. É. As pessoas têm medo quando você fala que vai juntar, vai fazer um movimento político, o pessoal fala, ferrou, vai ficar não sei o que, ideologia A, ideologia B, ideologia C. Não é bem assim. A gente tem que entender que a política é uma situação que a gente vive. O ator político que está lá, o deputado, o vereador, o prefeito, o presidente, eles são atores que remetem à nossa vida. As leis que eles promulgam, toda a forma da nossa vida. Então, a gente tem que saber, sim, cobrá-los como um movimento. Né? Eu falo nós porque eu já me sinto parte do movimento, eu já sou parte do movimento Transcarioca, um pesquisador, voluntário.
atuante. E um ponto, uma coisa importante, você comentou um pouco antes sobre a questão da conexão, né? Que a palavra seria a conexão, não só a conexão entre os ambientes, mas a conexão entre as pessoas e das pessoas com a natureza. E eu gosto muito de enxergar a Transcarioca como uma tremenda ferramenta social de integração também entre os gestores públicos. Começa a pensar o seguinte, vamos lá, ela passa por áreas que são geridas pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal e por proprietários privados. Então, eu já começo por aí. Por onde ela costura, né? Tem aquela coisa do livro do Zueni Ventura, da Cidade Partida. A Transcarioca é uma linha de costura da cidade integrada, de integração dessa cidade. Então já começa obrigatoriamente com essa integração. O mosaico carioca, que é onde é o berço da trilha Transcarioca, o mosaico é isso. É onde os gestores. Não tem aquele negócio de não. É aquele jogo de. É o oposto daquele jogo de empurra. Sabe quando a gente costuma ver dar algum problema? E aí o jornalista vai perguntar: não, o problema não é meu do Estado, não é meu do federal, então, ficam empurrando. Nesse nosso movimento, com a Transcarioca, no mosaico, é o contrário. O problema é de todo mundo e a solução vai ter que ser construída com a colaboração de todo mundo. E não é só o poder público, porque aí o que o movimento dos voluntários e os adotantes fazem, e para as pessoas que estão nos assistindo, quem são os adotantes? Os adotantes são, em alguns casos, pessoas, indivíduos, em outros são grupos de amigos, grupos de corja lá de Jacarepaguá, clubes de montanhismo, organizações da sociedade civil, grupos informais, que são os adotantes. Então você tem a sociedade civil, seja ela organizada, né, formalmente ou mobilizada, e você tem o poder público, e você tem empresas que apoiam, que vão ajudar. Então, essa integração, isso está na natureza, não apenas, e você bem lembrou, Tiago, não apenas da trilha Transcarioca, mas do próprio conceito da rede brasileira de trilhas de longo curso, que pressupõe, sem essa integração, sem essa conexão, que não pode ser, eu acho que o simbolismo da conexão da trilha, ele é um bom símbolo, mas não pode ser restrito a isso. E não é. E, conceitualmente, esses movimentos têm mostrado que é exatamente uma tremenda de uma oportunidade. Num momento que o país adora ir para os polos, né? Adora ficar em diferencial preto do branco, esse movimento de integração das trilhas são diferentes tons de verde. Para não falar de cinza, né? De verde. Tem múltiplos tons de verde e isso vai abrangendo e vai englobando as pessoas. Eu acho que esse é um caminho e esse é um viés importantíssimo. E trazer para dentro as pessoas do local, porque sem elas também a coisa não vai acontecer ou não tem permanência, não tem durabilidade, não tem sustentabilidade, para falar o termo técnico mais em voga. E é engraçado como o conceito que você está falando da conexão entre os grupos sociais diferentes, ele assusta no primeiro momento, né? Eu percebi muito isso quando eu comecei, antes mesmo de entrar no mestrado, eu já pesquisava sobre a Transcarioca, eu planejava fazer a pesquisa. Então, vamos dizer assim, desde 2016 eu estou aí atuando na Transcarioca, pesquisando, fazendo os manejos com o Anderson, e posteriormente fiz também outros trechos da Transcarioca, até em trecho na Zona Oeste. E aí eu falava com as pessoas, muitas pessoas elas tinham o entendimento que não, a Transcarioca não vai funcionar porque ela precisa de um eixo vertical, alguém que mande, alguém que seja o dono da parada para poder mandar, porque senão vai ficar muito bagunçado, vai ficar muito... Realmente, ficou no início algumas bagunças, problemas, aquela coisa toda. Mas, é claro, porque o movimento estava se criando de um eixo horizontal, um eixo de conexão. Você precisa ter uma governança, mas a coisa tem que ser horizontal, tem que ser horizontalizada e capilarizada. Em detalhe que agora eu vejo que essa discussão está se estendendo para vários ramos também de outros grupos científicos, outras pesquisas, que eu percebo que tem essa ideia de que você pode conectar grupos para alterar, porque esse conceito, a paisagem ela bate isso também, né? Se você pensar um grupo só que manda, ele vai determinar como aquela paisagem muitas vezes pode ficar ou não, ele pode determinar como aquele espaço fica ou não, e não vai ouvir, às vezes, o eixo. Então, se você tem um eixo horizontal, pode ter mais confusão? Pode. É mais problemático? Talvez. Mas acho que talvez seja um caminho que
vai dar certo. Eu acho que é o caminho que eu acredito. Eu estou aqui não falando só como cientista, estou falando também como uma pessoa que acredita no projeto. Eu acho que o projeto tem sim Thiago, deixa valor. eu te falar, nosso tempo está esgotando aqui. Se cair aqui, eu acho que eu não queria. Pronto, voltamos. A gente teve ali, eu perdi aqui o timezinho com relação ao nosso. A gente tem uma duração de 1 hora. Eu estendi um pouquinho aqui, mas acabou não dando tempo de agradecer muito ao Thiago. Então, deixa eu ver se o Thiago volta aqui e quem estava aí, os demais que estavam assistindo. Eu interrompi ali, foi só para a gente poder fazer aqui um fechamento e fazer um agradecimento ao Thiago. Ele está ligando aqui, eu vou atender e falar para ele entrar de novo. Telefone ao vivo. Já falei com o Thiago e ele vai entrar novamente aí. Tá aqui, ó. Thiago tá aqui, deixa eu convidá-lo. Vamos lá, espero que dessa vez funcione. Cadê? Não, aqui, tá aqui. Thiago, desculpa aí, foi só para. Eu voltei aqui para fazer o fechamento aqui, te agradecer muito pela tua. Oi, tá ouvindo? Pronto. Para agradecer aí por você ter aceitado o convite. Achei que vale a pena entrar, que você estava concluindo ali um raciocínio desse funcionamento integrado aí, só para a gente poder fazer o fechamento aqui. Claro, claro. Só para finalizar esse pensamento integrado, eu acho que é importante, esse pensamento integrado da conectividade, da mudança de pensamento, inclusive, do que representa o movimento ambiental, o que representa o meio ambiente, é importante, principalmente que a Transcarioca está querendo debater. Ela tem suas falhas? Tem, óbvio. Qualquer projeto tem suas falhas. Todos têm, óbvio. Nenhum é perfeito. Mas eu acho que só a vontade já de tentar mudar e interagir esse projeto já tem que ser validado como um projeto inovador. E o primeiro ponto também entendido que a gente tem que fazer é entender essas heterogeneidades que existem não só no nosso país inteiro, mas na própria cidade. Né? Nossa cidade é um multifructual de paisagens e entendimentos diferentes. Então, a gente tem que mostrar que a Transcarioca não é uma imposição, ela é uma vontade. Ela é uma vontade coletiva, não é uma vontade de uma pessoa só, de 2 pessoas só, de 3. É uma vontade que tem que agregar mais, quanto mais pessoas se agregarem, mais forte fica o projeto, mais interativo, mais entendido e maior, inclusive, as expansões dele. Expansões de debate, expansão de entendimento, expansão de conservação. Acho que o projeto está propondo-se isso. A gente está num momento muito ruim agora de pandemia, mas só dessa live, por exemplo, só agradeço você, Beto, a disponibilidade, agradeço a Cruz Carioca, como eu já falei desde o início, sempre me ajudou muito, o movimento, né, no geral. E eu acho que é a importância de mudar, inclusive, a imagem do Brasil para o mundo na questão de conservação ambiental, que infelizmente a gente só vende a coisa ruim da gente, né, para fora. E é uma coisa que atrai, inclusive, as pessoas, porque eu falo isso por 2 experiências, só para finalizar o pensamento, 2 experiências. Primeiro, em 2011, quando fui no Chile, no congresso da UGI, que é a Conferência Nacional de Geografia, e eu apresentei um projeto sobre a favela de Santa Marta, sobre educação ambiental, cultural de Santa Marta, como é que está funcionando. Era a época que estava formalizando as UPPs ainda, aquela coisa inovadora, né, da UPP, na época era inovadora. O que mais as pessoas queriam saber era a violência, se a violência estava ruim, queriam saber o desmatamento, quanto desmatado já foi. Eu falei, gente, eu estou falando de um projeto oposto, estou falando de um projeto de conservação, de um projeto de melhora. O que já está destruído, a gente já sabe, está tendo os dados, vocês sabem. Eu quero mostrar que está tendo um processo de melhora. E outro exemplo foi agora, 2 anos atrás, no congresso que eu apresentei sobre a Transcarioca, aquele artigo que eu tinha enviado, inclusive, para quem quiser pedir esse artigo, você pode passar, Beto, para a pessoa à vontade, tá? Joia, obrigado. Está publicado já. E eu coloquei sobre a Transcarioca, eu coloquei uma foto que na época estava tendo muito assalto no Corcovado, lembra? Em 2018. No Parque de Corcovado, isso. Isso, aí foi sugerido fechar a trilha, que não sei o quê. E aí eu coloquei a foto que o pessoal botou lá, na época eu tinha botado uma plaquinha. Cuidado, pode ser assaltado. Os grupos cientistas de fora do Brasil olharam para aquilo, esqueceram completamente de Só queriam saber daquilo. tudo aquilo, olharam para aquilo e falaram,
como é que está agora isso aí? Vai fechar? Vai dar problema? Como é que vai ser? Vai fechar o projeto? Falei, gente, o projeto não tem como fechar, não tem assim, ó, fechou, acabou, encerrou. É um projeto coletivo. Se uma pessoa quiser sair, outra vai entrar, vai ter um debate, vai ter um entendimento. Eu acho que é importante, inclusive, mostrar, eu falo hoje para vocês aqui na live, falo para quem for assistir depois o vídeo, que me orgulha muito, por exemplo, não terem fechado aquela trilha. Não terem fechado. Eu acho que é um processo de resistência. Falar assim, não, não pode fechar. Não pode aceitar que vamos fechar e tal. Não, tem que falar assim, vamos articular para evitar que continue acontecendo. Não, vamos pensar plano. E a decisão, que naquele momento a gente também, até porque como a gente promove, e essa é uma coisa interessante, eu sempre costumo dizer isso, toda vez que me perguntam sobre o risco de assalto na trilha, em trilhas de maneira geral, eu sempre respondo da seguinte maneira: olha, a probabilidade de você ser assaltado numa trilha do Rio de Janeiro é muito, muito, muito menor do que ser assaltado na Vieira Solto, no calçadão de Copacabana ou andando pelas ruas do centro da cidade. Na praia. Se você olhar, vai olhar os BOs, olha o boletim de ocorrência de assalto e vê quantos boletins de ocorrência tem em trilhas e quantos tem na cidade. Então o risco não é maior. É porque as pessoas, eu entendo, a gente estava falando antes de percepção, as pessoas têm aquela coisa de não, mas na mata eu estou mais vulnerável, na floresta eu não vou ter para quem pedir socorro. E a gente vem monitorando isso, e a lógica é justamente o seguinte: quanto mais presença, quanto mais as trilhas forem uma realidade dos usuários, mais segurança elas vão ter, mais seguras elas vão ter. Quanto mais nós não desistirmos e resistirmos e nos apropriarmos desses espaços, que na sua grande maioria são espaços públicos, a gente vai atrair para eles a segurança e a garantia de poder usá-los. Usá-los com garantia, usá-los com segurança. E isso é fundamental para a gente poder manter essa lógica. Quando houve a decisão, a orientação, que a gente teve que ter a responsabilidade de orientar, olha, esse trecho, a gente precisa fazer um alerta nele. Mas o que nós fizemos automaticamente, ao mesmo tempo que a gente colocou aqueles alertas, a gente estava fazendo gestões junto ao comando da Polícia Militar, junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, junto à gestão do Parque Nacional Tijuca, porque as forças de segurança e de gestão do poder público precisavam agir. Era inadmissível que aquela situação continuasse. E era impensável e inegociável que a solução do problema fosse fechar a trilha, de forma nenhuma. A gente quer que essa trilha fique aberta. Alertamos para que, enquanto aquela situação não fosse resolvida, a gente não recomendava que as pessoas caminhassem por ali. Nós também não podemos ser irresponsáveis de, não, vai lá, sim. Não, a gente sabe os trechos que têm os problemas, mas nós não desistimos deles. É essa a questão. A gente mantém o trecho, mantém e vamos estar sempre cobrando como movimento social, como movimento integrador das forças sociais da sociedade, cobrando que o poder público faça o seu papel e permita que esses trechos que hoje não estão, ou não estão abertos, ou não são seguros para que a gente possa recomendar que as pessoas façam esses trechos, que a gente não desista deles. E não vamos desistir. A trilha Transcarioca tem 180 quilômetros e terá 180 quilômetros para que as pessoas possam caminhar seguras e tranquilas por todo o seu trajeto. Eu acho que isso é importante, Beto. Isso aí você, inclusive, falou agora claramente o que é a percepção da paisagem. A percepção, exatamente, porque se você permite que aconteça assim, tá violento, tá ruim, vamos abandonar, vamos desistir, a percepção vai ser o quê? Tá ruim, não vai para lá. Se nós conseguirmos mostrar, se mostrarmos como um movimento social, que eu digo todos nós, sociedade pública, uso público, mostrar que dá para se resistir, dá para se pensar movimentos alternativos, dá para se pensar como resolver aquilo ali, dá para você mudar a percepção daquele espaço tornar um espaço muito mais atrativo, aprazível, e você ter um local ali, inclusive, de melhora social. Eu vejo que isso é muito importante, que é melhora social, melhora econômica. Então, eu acho que, para finalizar o pensamento aqui na live, né, para não ser muito extensivo, eu acho que é muito importante a gente ter a percepção de paisagem ser ouvida dos voluntários, dos caminhantes de trilha, dos gestores, mas principalmente tem que integrar todo esse pensamento como uma sociedade unificada. Tem heterogeneidades representadas, óbvio, culturalidades específicas também sendo respeitadas, óbvio,
mas tem que se pensar no contexto geral, falar como sociedade nós queremos esse movimento. A gente quer como sociedade que seja um movimento que só seja de lazer, ou de lazer e conservação, lazer de aprofundamento, de ressignificância daquele espaço. Aquele Lazer, espaço se torne uma conservação coisa e desenvolvimento. que exatamente aquele espaço se torne um polo de atratividade e desenvolvimento social mesmo. Não precisa ser de fora para dentro, tem que ser de dentro, nós mesmos, como sociedade, temos capacidade, temos orientações, temos entendimento, acho que pode começar. Uma coisa que eu tenho perguntado aqui sobre a Transcarioca entrar em escola, eu mesmo já promulguei essa ideia já e coloquei como disposição. Eu quero conversar, depois que a sessão acabar, conversar com todo o pessoal para conversar, falar como podemos planejar um movimento dentro das escolas, como podemos criar um portfólio para as escolas para começar a trazer como uma orientação, um entendimento. O que é a Transcarioca, que eles pertencem a essa molecada, que futuramente vai estar aí, já está, né? Já está se entendendo. E a gente tem que tirar um pouco essa cultura da repressão, que só repressão funciona, entender que, na verdade, a cultura de que, não, cara, você A tem que entender que é apropriação e importante. pertencimento também Isso, funcionam. isso. É importante para você. Não é porque não vai fazer porque vai perder tudo isso, não. Não faz porque vai dar problema para você depois, vai dar problema para sua familiar, para seus amigos, para uma pessoa desconhecida. Então é importante ter esse debate, é importante ter debate com todas as esferas, e é uma coisa que eu quero fazer, que me propus a fazer com essa dissertação, meu doutorado. A ideia, na verdade, quando eu comecei o mestrado, era estudar os 3 ramos, né, de esferas federal, municipal e estadual, só que o mestrado é muito mais curto, então fiquei só na esfera federal, porque o Parque do Chico que eu conheço, eu estava com a adotante de texto do meu lado ali, que era um dos coordenadores da Transcarioca, então eu tinha um fácil acesso ali. Mas a ideia é procurar ampliar esse estudo, não quero ficar restrito só. Eu quero Maravilha. ampliar, eu quero aumentar esse estudo, eu quero continuar procurando saber, entender como os corredores verdes são importantes, como esse corredor verde é importante para não só para a fauna e flora, mas para a sociedade em geral. E como isso pode ser um projeto que vai desenvolver áreas mais pobres, áreas mais carentes, entendeu? Que são muitas vezes as mais afetadas pelas mudanças climáticas, pela mudança pela questão do ar poluído, pela questão de todos os problemas climáticos que a gente É já onde sabe estão que as acontecem, populações mais vulneráveis. as mais vulnerabilidades. Então, ou seja, a gente tem que debater isso. Eu acho que começamos hoje e é um projeto que eu quero continuar tendo várias vezes. Agradecer você, Beto. Eu já te conhecia, já sei se você se recorda, eu te conheci em 2015 no Moleque Mateus, fazer uma palestra lá. Você estava com barbão, assim, estava com barbão. Estava de barba na época. Isso. Eu estava sem óculos na época, não conseguia enxergar assim, esse troço aqui. Que bom, que bom. E aí, sigamos juntos, então. Tiago, não, e aí fomos seguindo. Tá? Muitíssimo obrigado, cara. Queria te agradecer muito aí pela tua generosidade de aceitar nosso convite, de compartilhar com a gente seus conhecimentos, sua experiência. Acho que foi bastante legal, bastante instrutivo. Falar para todo mundo aí, esse arquivo, esse vídeo, ele fica disponível no nosso perfil aqui no Instagram e também no canal do YouTube da Trilha Transcarioca. Vocês vão pedir para ver se o pessoal consegue juntar os 2 pedacinhos. Antes de encerrar, eu queria mandar ouvir nos meus amigos, mis amigos de la montanha de Bogotá. Um abraço, um grande saludo a todos. E, bom, gente, era isso. Muitíssimo obrigado, Tiago. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Continuamos num cenário muito crítico de pandemia. Estamos ainda lá no topo. A gente não começou ainda a descer essa colina. Portanto, quem puder, fica em casa. Não se aglomere, não corram riscos, porque a gente continua num cenário de muito risco para todos nós. Saúde, paz, felicidade, muito verde, muita natureza para todo mundo. Grande abraço, Tiago. Muito obrigado mais uma vez, querido. Muito obrigado. Eu só queria fazer um agradecimento especial aos meus amigos que assistiram, às pessoas também que eu convidei. Queria agradecer principalmente a você, Beto, pela oportunidade. Foi uma troca de conhecimento muito legal. E ao Anderson, que está sempre ali tipo, me ajudando, sempre dando conselhos aqui, a Luciana querida. Luciana, que conseguiu possibilitar essa conversa para mim. Foi uma coisa importante para mim também, como pesquisador, ter essa aproximação.
E eu só tenho a agradecer mesmo, obrigado a todos, obrigado aos amigos também que estão fora do Brasil também, que vieram assistir aqui. E no mais, cara, vamos tocando essa ideia aí, vamos trabalhar juntos o mais importante é isso, é ficarmos agora em casa, não esquecer que essa pandemia não acabou e trabalhar para melhorar, agora por enquanto remotamente, mas depois lá no braço, lá para trabalhar lá. Beto, eu queria te fazer um convite depois para ir na escola também, ter conhecimento é muito legal, se você quiser palestrar para molecada, vai ser um prazer. Opa, vai ser um prazer, o prazer vai ser meu, vamos combinar isso aí. Tá certo, vamos lá, gente. Muito obrigado. Carioca, somos montanhistas, defendemos o meio ambiente, somos muitos. Valeu, boa tarde.